Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos nós para trazer mais uma palavra para os queridos e amados irmãos, mostrar como Deus é importante em nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versos de 1 a 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, que diz assim: Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo ao que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Oremos. Pai, nós agradecemos por este momento que podemos ter esta oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor Deus, e podermos expô-la ao Teu povo, Senhor. Agradecemos neste momento por tudo que Tu tens feito, nos ensinado, Senhor, e continuar a nos ensinando, Senhor. Agradecemos pela vida da Igreja Presbiteriana do Jardim América, Senhor Deus, mas também por todas as igrejas que professam a mesma fé e o mesmo Salvador que é Jesus Cristo. Que a nossa fé, Senhor Deus, possa ser renovada a cada dia, Senhor, porque nós cremos que quando Tu nos chamaste de uma vez só, e não para ficarmos, Senhor Deus, em dúvida de nada. Por isso nós cremos na Tua palavra e na Tua força e no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós queremos falar sobre o verdadeiro crente. E a pergunta que nós fazemos aqui, o que é de fato ser um crente autêntico? Pelo menos 3 coisas nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos, que fazem de alguém um crente verdadeiro. Agora vamos ver quais são os aspectos de um crente autêntico, um crente verdadeiro. Primeiro, um crente que ele é verdadeiro, ele não vive em estado de fraqueza, ou podemos dizer, não vive em estado de pecado constante. E é isso que nós temos visto. Muitas pessoas achando que o que estão fazendo está tudo certo. Vivem num pecado constante. Mas Deus não se agrada disso. É por isso, meus irmãos, que Paulo admoesta os coríntios quando ele diz que vocês conviviam com a prática constante do pecado. Olha o que diz o versículo 2, do texto que nós lemos, né? O versículo 2 diz: Já disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente,
o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. E também podemos olhar em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 20 e 21, que diz: Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Interessante que Paulo, ele não poupa, não usa de meias palavras aí para poder alertar os coríntios. Ele diz que ele promete uma disciplina severa, porque ele diz mesmo, quando nós observamos aqui, que ele diz: eu não vos pouparei. Quando ele voltar, se continuarem pecando, não vos pouparei. Segundo, ele diz, tencionava levar os ofensores ao tribunal da igreja. 2 Coríntios 13, versículo 1, né? Esta é a terceira vez que vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Meus irmãos, este é um ensinamento que a igreja precisa ter. Hoje a igreja não aceita admoestação, não aceita ser chamada a atenção. A primeira coisa que faz é se pedir para sair da igreja. Aí vão procurar uma outra igreja e às vezes saem da igreja disciplinado e querem procurar outra igreja que os receba da forma que estão. E muitos pastores não procuram saber como aquelas pessoas saíram da igreja, para poder saber se podem realmente recebê-la. E querem chegar lá, fazer a mesma coisa, continuar fazendo a mesma coisa que faziam anteriormente. E Deus não poupará aqueles que continuarem nas repetições dos seus pecados. E em terceiro, nós observamos que, extraindo do verso 10, quando ele diz: portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, e não para destruir. O que Paulo está querendo dizer aqui que contudo, haveria afrouxamento na disciplina em caso de mudança de atitude dos ofensores. Mas nós vemos que a igreja hoje ela tem que mudar sua atitude, seu modo de ser, seu modo de viver, seu modo de agir, para que não haja nenhuma forma de contenda, não haja nenhuma repreensão, não haja nada que venha a manchar o nome de Cristo. Nós às vezes brigamos por pequenas coisas que nos tornam cada dia mais distantes de Deus. E nós não podemos nos afastar de Deus, temos que estar sempre perto dele. E nós, como cristãos reformados, principalmente, precisamos nos lembrar que uma vez salvo, salvo para sempre. E nesse salvo para sempre quer dizer permanecer sempre fiel à doutrina de Jesus Cristo. Não a doutrina de homens, mas a doutrina de Cristo. Permanecer sempre fiéis à palavra de Deus, permanecer sempre fiéis à advertência de Deus para a nossa vida. Mas uma outra lição que para que nós sejamos um crente autêntico e não vivermos em estado de fraqueza ou em pecado é que na prática do pecado os coríntios estavam desprezando a autoridade apostólica de Paulo, no versículo 3, quando ele diz: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ah, meus irmãos, Paulo já havia exposto as provas dos seus apostolados. Olha aí 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 22 e seguintes, que vocês vão ver o que Paulo teria a dizer. Você
Vou ler só aqui alguns versículos. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos dos rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ó Senhor, nós estamos precisando aprender mais com Jesus. Paulo aprendeu. E Paulo usou o que ele aprendeu e aplicou na sua vida. Nós aprendemos, mas não aplicamos. Nós deixamos que as coisas aconteçam. Precisamos vivenciar o que aprendemos. Por isso, meus irmãos, vivemos o amor de Cristo. Por isso, meus queridos, também na prática do pecado, aqueles homens estavam desprezando a autoridade apostólica de Paulo e queriam dele uns sinais. E no versículo, em 2 Coríntios 12, ele diz que fora um apóstolo de sinais, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Mas também nós vemos que Paulo diz que nós só podemos vencer o pecado pelo poder de Cristo em nós. E como nós podemos ser provados, né? 2 Coríntios 13, versículos 3 e 4. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Por isso, meus queridos, nós só podemos derrotar o pecado pelo poder de Cristo em nós. Nós não podemos ceder de maneira nenhuma ao pecado. Nós temos que viver a verdade de Cristo em nossas vidas, para que não venhamos a fraquejar. Mas, em segundo lugar, um crente verdadeiro não sobrevive sem autoexame. A pergunta que ele faz no versículo 5, do texto lido, é algo interessante. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinar a nós mesmos. É a mesma coisa que Paulo nos orienta quando ele nos fala sobre a instituição da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versos 23 e seguintes, ele diz: examinai o homem a si mesmo. Para quê? Para poder saber se nós temos condições de participar da mesa do Senhor preparados, prontos e puros para recebermos esta bênção maravilhosa que é a comunhão do Senhor. Mais ainda, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos fazer um autoexame, porque se quando nós nos examinarmos e vermos que
como cristão autêntico, nós precisamos apresentar resultados positivos. Se nós começarmos a apresentar resultados negativos, nós precisamos rever a nossa vida. O que diz lá em Mateus, no capítulo 7, nos versos 15 até o versículo 20? Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20, que diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos examinados por Deus. Nós somos vigiados, olhados, cuidados por Deus. O autoexame mostra quem somos realmente. Muitos se escondem atrás de um credo religioso e ficam, de certa forma, acomodados, parados, sem atitude, sem querer fazer nada na vida para poder melhorar a sua comunhão com Deus. Nós precisamos também observar que o cristão antigo, o cristão autêntico, ele tem que saber responder as perguntas que Paulo faz nesses simples versículos que nós lemos. São versículos pequenos, mas que nos ensinam realmente o que nós precisamos fazer. Por isso, meus irmãos, o crente autêntico deve ser aprovado diante de Deus. O versículo 6, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 13, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 6. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Por isso, meus irmãos, precisamos viver como crentes autênticos, crentes verdadeiros. Vamos proceder a um autoexame de nossas vidas nesta noite. Vamos proceder a um autoexame na nossa vida todos os dias e saber se estamos vivendo e caminhando como Cristo quer que nós caminhemos. Mas, terceiro e último lugar, um crente autêntico não sobrevive sem relacionamento entre os irmãos, que pode ser medido pelos seguintes fatos. Alegria entre irmãos, alegrai-vos em toda situação. O verso 11, que diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Segundo, nós precisamos observar um ideal de perfeição. Paulo, ainda no versículo 11, ele diz: sede perfeitos, quer dizer, nós precisamos fazer a correção dos males nas nossas vidas. Quarto, ainda no verso 11, nós precisamos de consolação mútua, consolai-vos, porque nós precisamos todos de ajuda nas dificuldades. E ainda nós precisamos observar aquilo que nós temos falado muito. Nós não vamos sempre pensar iguais, nós vamos ter sempre alguma diferença, mas nós precisamos ter uma unidade de pensamento. Nós precisamos ter assim uma vivência que possa nos caminhar para que possamos viver mais unidos ainda. Quando ele diz: sede de um mesmo parecer, no verso 11, isto é, sem partidarismo com respeito a irmãos. E por último ele diz: paz, vivei em paz, ausência de conflitos, de guerras. Ainda não é o último, ainda temos mais umas coisinhas pequenas, mas temos, antes de concluirmos,
que diz que nós precisamos viver em paz uns com os outros. Para quê? Para sermos aprovados por Deus. No versículo 11 ele diz: e Deus de paz e amor será convosco. E ele encerra no versículo 12 dizendo uma saudação comunitária, quando ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Por isso, meus irmãos, eu concluo dizendo, primeiro com uma pergunta: como tem sido sua vida cristã? Tem sido de derrotas e pecado? Vamos fazer um autoexame sobre como estamos vivendo. Vamos abandonar o pecado totalmente da nossa vida. E por último, vamos buscar cultivar uma vida comum entre irmãos, não vivermos em conflitos e em guerras. Que o Senhor da paz os abençoe e vos guarde. Oremos. Pai, nós agradecemos por este momento tão gostoso, Senhor, de poder estar na Tua presença, falando a Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Pai, por este momento em que aqui estamos reunidos em Teu nome santo e bendito. Usa, Senhor Deus, o Teu povo para poder pregar a Tua verdade, pregar a paz. E que nós não venhamos, Senhor Deus, a estar cometendo os mesmos erros do passado, mas vivendo os acertos que Tu nos tens ensinado, Senhor. E quando errarmos, Senhor Deus, saibamos como corrigir os nossos erros e voltar para os Teus santos e retos caminhos de forma consciente, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Receber a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém, Senhor Deus. Que o Senhor da paz seja convosco. Amém, Senhor.